Olá pessoal, professor Edmar de volta aqui com as aulas de Sociologia do terceiro ano. Vamos continuar as nossas aulas e hoje a gente tem um tema muito importante para discutir. Vamos lá. Então, o que nós fizemos? Na última aula nós falamos sobre cultura e diversidade cultural e a importância do entendimento antropológico do conceito de cultura. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que aparece nas provas e nos vestibulares, que é globalização. Então, olha lá, globalização é um tema de estudo que aparece em várias disciplinas, já que é um fenômeno múltiplo, se evidencia na economia, na política, na cultura, nas relações sociais. Ou seja, trata-se de entender como ocorrem esses processos numa escala mundial. Então, importante, a primeira coisa de pensar sobre globalização é que ela é um processo, portanto não é algo que é fixo. Um processo é algo que começa, se desenrola e tem determinadas consequências. Então é muito importante que você entenda que a globalização ela é um processo e ela é um processo múltiplo. Então, conceituação sociológica, o primeiro que faz um conceito de globalização é o Marshall McLuhan, e ele vai dizer o seguinte: o mundo seria então reduzido à chamada aldeia global, e a tecnologia e a comunicação reduziriam todas as distâncias, desde a geográfica até as políticas, econômicas e culturais. Então primeira coisa, o McLuhan está falando que nós vamos nos tornar uma grande aldeia global. Pense, por exemplo, na internet. A internet, ela praticamente acabou com as fronteiras. A gente pode viajar hoje sem sair de casa. Só que, ao mesmo tempo que isso traz um lado interessante, o conceito faz com que a gente pense num problema. Que problema é esse? Como é possível pensar que o mundo todo seja igual em tudo? Então, olha lá, a globalização vai dizer o seguinte, o mundo se expande, as fronteiras acabam, as diferenças acabam. O mundo vai acabar se tornando igual em tudo? Então, para a gente pensar nessa problemática, uma atividade lá da Universidade Estadual do Ceará que ajuda a gente a pensar. Então, Anthony Giddens, sociólogo inglês, refere-se a um mundo em mudanças, com reflexos sociais, econômicos e culturais em larga escala, tanto mundial quanto local. Assim afirma Giddens, abre aspas, o mundo em que vivemos hoje nos faz muito mais interdependentes, mesmo a milhares de quilômetros de distância do que jamais fomos. As atuais mudanças que aproximam o local e o global são bastante novas na história da sociedade. Considerando esse aspecto, assinale a afirmação verdadeira. Então, olha lá. Letra A. As mudanças atuais no mundo estão acontecendo apenas nos países desenvolvidos e não afetam o cotidiano das pessoas no Brasil, sobretudo das pequenas cidades do interior. B. Os processos que estão intensificando as relações e a interdependência sociais no mundo são compreendidos como globalização. C. A globalização é um processo localizado nos Estados Unidos e na Europa e diz respeito unicamente às mudanças na esfera econômica desses países. Um tempo lá para você pensar e marcar a alternativa correta.
Então vamos lá, vamos olhar a resposta da nossa atividade? Então, letra B. Os processos que estão intensificando as relações e a interdependência, ou seja, dependência mútua sociais no mundo, são compreendidos como globalização. Importante você anotar essa resposta, porque isso também ajuda você a recortar e a entender melhor o conceito do que é globalização. Então, aparecem já as críticas ao conceito do McLuhan. Lembra que a gente falou que teve um problema? Vamos ver quais são as críticas que aparecem ao conceito trazido pelo McLuhan. A globalização não se realiza de maneira plena, pois é impossível. Então, o problema está respondido aqui. A globalização ela nunca vai acontecer da mesma maneira em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Porque o mundo, como a gente já viu em aulas anteriores, ele é feito de uma diversidade, ele é feito de maneiras diferentes. No entanto, então olha só, mesmo assim a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Como dissemos, há processos que se realizam em escala global. Então, tem processos econômicos, que são as crises econômicas mundiais, que afetam a todos os países. Políticos, então há uma redefinição do papel do Estado. E sociais, que existem novos modelos de relação colocados pela globalização. Um quiz, já para a gente pensar. Olha lá. A globalização é um fenômeno que pode ser analisado a partir de suas interferências no plano econômico e cultural, não sendo possível ver suas influências na cultura e nas relações cotidianas. Letra A, marque se a afirmativa é verdadeira. Letra B, se a afirmativa é falsa. Um tempinho lá para você marcar e responder a resposta. Então, pessoal, qual será a resposta do nosso quiz? Vamos lá ver. A afirmativa é falsa, porque a globalização, lembre-se, ela é um processo que acontece, que pode ser percebido em várias dinâmicas, também no processo da cultura. Então, a partir dos anos 90, o conceito de globalização começa a circular com maior força na sociologia, representando uma redefinição do papel do Estado. Então, veja. Nós falamos de globalização, falamos que ela é um processo e que ela altera determinadas relações políticas. A sociologia dos anos 90 vai pensar em que alteração isso se processa, como é que isso acontece? Na redefinição do papel do Estado, que é um tema que a gente tem tratado ao longo das nossas aulas. Então, olha lá, as fronteiras nacionais perderiam parte do sentido e o mundo seria governado pelos princípios das relações comerciais autorreguladas pelas leis de mercado. O que é que isso quer dizer? Então, olha só, as fronteiras dos estados perderiam sentido. Então, pensem, dois países que fazem comércio um com o outro. Passou a fronteira, você tem que pagar imposto. Quando a globalização chega, o que é a crítica? O que é a crítica que está sendo sugerida aqui? Olha só, as fronteiras vão deixar de importar, por exemplo, para isso, e aí o que vai controlar as trocas entre dois países que fazem comércio são as leis do mercado. Então, sai o Estado e entra o mercado como regulador das relações entre dois países. O Estado, então, como fonte articuladora. Lembra da articulação? O joelho é uma articulação, é ele que possibilita que duas coisas se dobrem. O Estado, então, seria o articulador das relações. O Estado, como fonte articuladora da política e da economia, iria, segundo essa visão, perder seu foco de ação. As economias mundiais, livres das restrições impostas pelos seus estados de origem, é que comandariam mudanças e reorganizações em todo o mundo. Então,
O mundo seria comandado, então, pelas grandes economias e pelas grandes relações econômicas, ao invés de serem reguladas, controladas, dirigidas pelo Estado. Isto é parcialmente real, ou seja, isto é verdade até um ponto. Vamos ver. Você se lembra das crises econômicas noticiadas em 2008? 2008 foi um processo pelo qual o mundo passou por uma grande crise econômica que afetou vários países de várias maneiras. Então, aqui tem algumas notícias e algumas imagens que vão falar do processo dessa crise de 2008. Então, ainda que os estados tenham caminhado na desregulação da economia e as empresas multitransnacionais tenham se multiplicado, o Estado continua existindo como regulador da sociedade e da economia e age normalmente para sanar ou conter efeitos de crise no desenvolvimento econômico do país. É importante prestar atenção em algumas coisas aqui. O Estado, então, ele caminhou na desregulação. O Estado fez o quê? Ele foi flexível. Por exemplo, você já estudou em geografia os blocos econômicos. Os blocos econômicos, que são as associações entre os países, eles fazem parte dessa desregulação do Estado. Ou seja, o Estado se torna flexível e faz com que o mercado, as trocas comerciais, é que regulem a vida social. No entanto, olha lá, o Estado continua existindo como regulador da sociedade e da economia. O Estado não vai perder de vista esse papel. Vamos pensar, por exemplo, nas crises econômicas ou até no processo da pandemia que a gente está vivendo até hoje. O Estado, ele age no sentido de controlar ou refrear a crise econômica. Vamos pensar, por exemplo, que muitas pessoas perderam os seus trabalhos na época da pandemia. O governo agiu no sentido de colocar o auxílio emergencial para que muitas pessoas não ficassem sem renda e sem obter as coisas que precisam para viver. Então, o Estado perde parte do seu papel, mas ele continua agindo na vida social como um regulador. Então, esse efeito da expansão no mercado ainda tem outro efeito negativo. A promessa de uma grande economia regulando o mercado traria serviços e produtos mais baratos e acessíveis a todos. Segundo esse princípio, há subjacente, embaixo, por trás, uma noção de cidadania que se liga diretamente ao consumo ao invés do exercício dos direitos. Então, olha lá, o Estado perde o seu papel. A economia acaba virando aquela que regula a vida social. Então, o que acontece? A gente tem maior serviço, então a globalização traria maior oferta de serviços mais baratos e acessíveis a todo mundo. Pensa, por exemplo, no telefone. Há muito tempo atrás, no Brasil, a gente tinha companhias estatais de telefonia. Essas companhias passaram para a iniciativa privada. Então, isso abriu uma oferta de serviços de telefonia fixa e móvel para a maioria das pessoas. No entanto, qual é o revés? O que está atrás desse processo? O que está subjacente? É esse processo aqui, ó. Há uma noção de cidadania, tema das nossas aulas anteriores, que ela vai se ligar diretamente ao consumo ao invés do exercício dos direitos. Então, outro desafio para o Estado, então, perante a globalização, é a garantia dos direitos. Olha lá, se cada Estado garante direito aos seus cidadãos, como entender ou articular direitos que dizem respeito a questões internacionais ou que saem das fronteiras do Estado? Como é que o Estado, então, vai garantir determinados direitos se o Estado está perdendo esse papel de articulação? Como será que o Estado ou os Estados fazem isso? Então, uma atividade, modelo Enem, que vai fazer a gente pensar nesse papel do Estado como articulador, como uma dobradiça que permite que a porta abre e feche. Olha lá, até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, nos Estados Unidos, foi como se um Katrina financeiro, lembre que o Katrina é um furacão, atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas e janelas em portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres. Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido a: letra A, superprodução de bens de consumo;
B. Colapso industrial de países asiáticos. C. Interdependência do sistema econômico. D. Isolamento político dos países desenvolvidos. E austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. Um tempo lá para você pensar e marcar a alternativa correta. Então vamos ver a resposta da nossa atividade. Letra C, interdependência do sistema econômico. Vamos detalhar um pouquinho essa resposta. Olha lá, atenção. Em decorrência do processo de globalização, o sistema econômico mundial apresenta uma elevada interdependência. É uma dependência mútua. Dessa forma, uma crise em um país de tamanha importância econômica como os Estados Unidos acaba por provocar uma crise em escala mundial em curto intervalo de tempo. As consequências sociais de crise como esta demandam a presença do Estado. Então é importante entender que nestes períodos de crise acontece uma crise num país, como há uma ligação, há uma interdependência, outros países sofrem as consequências das crises que acontecem em outros lugares. Então, globalização e Estado, olha lá. No caso do atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas em 2001, os Estados Unidos lançam uma política de guerra ao terror e perseguição àqueles que são vistos como seus inimigos, árabes e islâmicos. Há registros de que cidadãos do Afeganistão e do Iraque foram detidos em prisões americanas sem acusação formal, julgamento ou processo legal, tiveram seus direitos negados. Importante prestar atenção nisso. Olha só, acontece o atentado às Torres Gêmeas lá em 2001. Os Estados Unidos vão perseguir aqueles que ele acredita que são os inimigos, que são os árabes, que são os islâmicos, que são, ou seja, uma perseguição baseada no fundamentalismo religioso. Acreditar que a minha religião, Estados Unidos, é a correta, que a minha visão de mundo é a correta e que a visão do outro é errada, portanto o outro é meu inimigo, eu tenho que liquidar com esse inimigo. Então, foi isso que moldou a política do terror lá nos anos 2000 dos Estados Unidos. Então, e olha só, registros de prisões feitas sem acusação formal, sem julgamento ou sem processo legal. Portanto, as pessoas tiveram seus direitos negados. Você lembra lá da aula de cidadania em que nós falamos que o direito civil é o primeiro dos direitos que aparece? Que ninguém poderá ser preso sem ter acusação, processo, tudo isso? Então, olha só, é muito importante pensar nisso, o quanto a globalização atua no sentido também de negar direitos. Então, a ideia de globalização atingiu outro alvo, a crença evolucionista da história, na qual o futuro seria inevitavelmente melhor que o passado.
Ao denunciarem as mazelas criadas ou aprofundadas pelo processo de globalização, os críticos contrariam os que defendem o desenvolvimento capitalista como o único destino possível para a humanidade, com base nessa concepção. Como é que a gente pode resumir e entender o principal dessa frase? Olha lá, a globalização não se realiza da mesma forma, na mesma intensidade, nos mesmos lugares. Então, vamos entender isso? Olha lá. Ainda que os processos econômicos e políticos, como as crises, sejam globais, seus efeitos são sentidos de maneira local. Por exemplo, o Brasil foi afetado pelas crises econômicas da mesma maneira que os Estados Unidos, a Inglaterra ou a China? Você sabe que não, eu sei que não, a gente sabe que não. A pandemia do Covid-19 que a gente ainda está vivendo teve diferentes efeitos e diferentes respostas ao redor do mundo. Tem países que estão entrando numa segunda onda, tem países que entraram em lockdown, tem países que já estão buscando vacina e buscando remédios. Então, há respostas locais diferentes para cada um dos efeitos de algo global. Então, a gente tem processos globais, efeitos locais. Então, é preciso pensar num conceito chamado glocalização. A gente mistura global, mundo todo, e local, que acontece aqui. Então, olha lá. Para pensar ao mesmo tempo nas causas e nos efeitos, alguns autores e autoras começaram a usar o termo glocalização para pensar em como se articulam ao mesmo tempo fatos, discursos e eventos que são ao mesmo tempo globais, afetam a realidade do mundo todo ou parte dele, e locais, dizem respeito a uma localidade específica. Então, dois aspectos são centrais nesse conceito. Presta atenção nessa citação. Na sua proposta, a noção de globalização integra a ideia de interpenetração do global e do local, ou, de um modo mais abstrato, do universal e do particularismo, que as noções contemporâneas de localidade são corretamente o produto de ideias globais. Embora, como enfatiza, seja errado pensar que todas as formas de localidade sejam substantivamente homogêneas. Quer dizer, a gente tem global e local se definindo mutuamente o tempo inteiro. Quer dizer, não existe o local sem o global e não existe o global sem o local. Por isso é que isso há uma interdependência, há uma junção dessas duas coisas. Então, globalização e cultura, é importante pensar, então, como se produzem ao mesmo tempo fenômenos locais e globais, por exemplo, com a internet. Olha só, qualquer pessoa no mundo pode acessar o site do Aula Paraná e assistir às nossas aulas. Então vejam, isso cria novos modelos de relação. A gente tem uma relação, eu e você que está nos assistindo, a gente tem uma relação que foi completamente modificada pela pandemia do Covid. Então a internet, ela facilita e ela cria novos modelos de relação. Então, na aula de hoje, o que nós fizemos? Nós abordamos algumas temáticas e algumas nuances do conceito de globalização. Na aula que vem, a gente vai falar sobre cultura e indústria cultural. Antes de terminar, um recado importante para você, o registro de frequência no Classroom, não dá para esquecer. Clica lá no link número 1, realiza a atividade obrigatória e envia para você não perder a sua presença. Estamos na reta final do ano, não se esqueça disso. Está aqui o link das imagens usadas na aula, estão aqui as referências e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para você e até lá!